Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 11 de outubro, dois assuntos para tratar, pelo menos em termos principais. O primeiro, saiu o IPCA de setembro pelo IBGE, uma deflação de 0,29%. E em segundo lugar, eu quero enfatizar uma grande mentira que está sendo divulgada na imprensa a respeito da inadimplência brasileira. Não vou dizer que é uma mentira absoluta, mas provoca tendenciosidade de análise das pessoas que leem manchetes de jornal, e isso é muito grave. Então vamos trabalhar, mas antes disso, não esqueçam, botando o like e também, claro, inscrevam-se aqui no nosso Fora de Curva. Mãos à obra então, gente. Hoje, como eu falei, o IBGE divulgou o IPCA 15 de setembro agora de 2022 e registrou uma inflação, uma deflação, aliás, de 0,29%. Lembrando, deflação é quando os preços caem. É o terceiro mês consecutivo no Brasil que esse índice de preço mostra a redução. Vamos relembrar, em julho caiu 0,68%, agosto 0,36% e setembro, mês passado, então 0,29%. Conforme que eu havia comentado na última segunda-feira, no quadro que vem por aí, provavelmente nós teríamos mesmo deflação em setembro, mas mais branda que nos meses anteriores. Dito e feito, e não era uma coisa muito difícil de se prever. E agora, afora esse percentual, que parece animador, mostra que, pelo menos em termos de preços, a economia brasileira, sim, ela está indo em bons eixos. Tem uma coisa muito interessante para comentar com vocês. A inflação acumulada de janeiro a setembro fechou em 4,09%. Então, o que está faltando para fechar o ano? Os dados de outubro, novembro e dezembro. Vamos lembrar que a meta do Banco Central, e quem não sabe fica sabendo agora, é uma inflação em torno de 3,5%, podendo atingir o limite máximo de 5%, e se ficar nesse percentual, segundo as autoridades monetárias, o resultado é satisfatório, pelo menos satisfatório. E agora, se nós temos em setembro uma inflação acumulada de 4%, para chegar a dezembro no patamar máximo, ou seja, 5%, necessitaríamos ter uma inflação de 0,3% ao mês. Pessoal, está mais do que claro que isso não vai acontecer. Agora, em outubro, quando vier provavelmente uma inflação muito pequena, como eu falei, ela vai ser reduzida, não vai chegar provavelmente a esse patamar. Pode acontecer algum acidente de percurso, especialmente por conta das pressões altistas no preço global do petróleo. Mas se você acompanhar o mercado no dia a dia, já vai poder verificar que a pressão inicial da Arábia Saudita, que levou o preço do ouro negro, pelo menos petróleo Brent, às beiras de cruzar novamente o patamar de $100 o barril, está recuando e recuando rapidamente. Hoje eu estou gravando esse vídeo às 12 horas e 31 minutos, meio-dia e 31, e a cotação está em torno de $94, uma queda de quase 2% em relação ao dia anterior. Então são movimentos especulativos e quanto mais cair, quanto mais se aproximar do patamar de $90, um pouco abaixo, menos pressão inflacionária vai ter para algum reajuste no futuro ou nas próximas semanas. E somando-se a isso, nós estamos observando também o que é um fortalecimento real, um recuo do dólar, e isso faz com que as importações sejam mais baratas. Então, por esse lado, gente, é muito pouco provável que nós tenhamos uma aceleração inflacionária que venha comprometer o cumprimento da meta de 5% da inflação brasileira em 2022. Quem diria que isso poderia acontecer de acordo com os analistas de plantão e suas análises há 2 meses atrás? Mas eu vou continuar dizendo, isso não aconteceu em função da alta de juros, e sim de uma estabilidade dos principais focos inflacionários mundiais, que foi exatamente petróleo e alimentação. Agora vamos tratar um pouco mais meticulosamente a nossa inflação de setembro. Em termos gerais, o que pressionou a queda dos preços? A alimentação e bebidas, que eu até achei que iria ter uma pequena inflação, teve uma deflação de 0,51%. Já vamos ver onde é que pegou isso aí. Também pelo lado negativo, o setor de transportes, queda de 1,98% dos preços, pressionado ainda por redução na questão da gasolina e etanol, especialmente alguma coisa do diesel.
Também tivemos deflação no setor de comunicações, 2,08%, não em função das teles, mas sim na redução do preço médio do acesso à internet. Telefonia parece que ainda não aconteceu essa redução de preço e vão continuar brigando com essas operadoras. Claro, Vivo, especialmente a TIM, que não reduziu meu preço, só estou esperando para fazer a portabilidade. Pelo outro lado, pelas altas de preço, nós temos que registrar uma alta de 0,6% no setor de habitação, pressionado pelo reajuste de aluguéis. O IGPM ainda pesa bastante, mesmo que esteja em fase de deflação também, quando acumulando 12 meses ainda dá um percentual da ordem de 15,2%, que está muito elevado. Nos próximos meses, esse medidor de inflação também vai cair. O setor de artigos do vestuário registrou assim uma inflação elevada de 1,77%. Ainda bem que ele pesa pouco no consumo das famílias, pesa apenas 4,6%. O setor de saúde também registrou uma alta de preços de 0,57%. Despesas pessoais, alta de 0,95%. E, finalmente, o grupo de educação teve uma alta de apenas 0,12%, acumulando 7% no ano. Enfim, gente, de maneira geral a inflação é isso, mas agora vamos dar uma olhada rapidamente em termos mais específicos. Quem está castigando o nosso bolso e quem está aliviando as nossas compras? Vamos lá? Bom, os grandes vilões do mês, agora de setembro, como eu já falei há 2 semanas atrás, quando saiu o IPCA 15, é o limão. A gente tem que fazer um protesto. Ele subiu durante todo o mês de setembro nada menos do que 34,57%. Como é que a gente, a esse preço, vai se dar o luxo de espremer essa bendita fruta na nossa bebidinha? Temos que fazer algo em relação a isso. Intervenção de mercado já, mas só no limão. O resto pode ficar livre. Bom, finalizando a brincadeira, a cebola também teve uma alta de 11,22%, como no limão, questão de entre-safra, assim como a tangerina, que no sul a gente chama de bergamota ou vergamota. Ainda tem briga para saber qual é o termo correto. A banana, que tinha tido uma baita inflação, que eu falei na segunda-feira, realmente, banana da água subiu 10%, a banana maçã 7,6% e a banana prata 7,5%. E uma boa notícia é que a abobrinha, que deveria ser erradicado da culinária brasileira, subiu de preço. Tomara que suba mais, tomara que ela fique tão proibitiva que ninguém possa mais fazer pratos, comida com abobrinha, que é muito ruim. A alta da abobrinha foi 7,48%. Rale-se quem gosta desse maldito granjeiro. Outros itens fora da nossa mesa que subiram de preço, com destaque aí a passagem aérea, 8,22%, e transporte por aplicativo, 6,14%. E agora, o que teve queda de preço? Morango é uma fruta que começa a ter maior oferta em setembro, outubro, novembro, caiu 21,7%, o pepino 14%, melancia também 14,4%, e olha só, o vilão dos meses passados, o leite longa-vida, recuou 13,7%. Isso nós havíamos antecipado, nós tivemos problema na área dos lácteos em função de questões climáticas e consequente redução da oferta do leite cru para as indústrias do ramo, para as indústrias dos laticínios. O etanol também, que foi um componente importante da deflação, caiu 12,4%, a gasolina retração de 8,33%, e o acesso à internet, olha só, 10,55%. Esses estão realmente repassando a queda do ICMS, votada em junho e aplicada a partir de julho, aos consumidores. Então, vamos dar mão palmatória a eles, mas lembrando que essas empresas, a maior parte delas, está nos devendo os meses passados, que não nos repassaram essa redução tributária. Por outro lado, olha a roubalheira aí, gente. Planos de telefonia móvel, que sim, vai integrar uma série de coisas, mas puro, caiu apenas 0,38%. Vamos lembrar de novo, eles não estão repassando o imposto a menor que foi aprovado pelo Congresso Nacional em favor do consumidor. Eles estão se apropriando de dinheiro que não é deles. Então, gente, sobre o IPCA de setembro, a inflação do mês passado era isso. Resultado, em resumo,
positivo, uma deflação de 0,29%. E nesse mês atual, em outubro, eu não acredito mais nessa deflação. Seria até bom que ela não se repetisse, porque daí já fica um pouquinho periclitante a coisa, indicativo de redução da atividade econômica, mas isso não vem ocorrendo ao nível produtivo. Então nós podemos esperar, a partir desse mês, uma reversão do sinal negativo para positivo, mas de forma bastante moderada. E agora, gente, vamos para o segundo assunto do Fora de Curva, que eu fiquei pé da vida. Não quero falar nome feio aí, então vamos deixar pé da vida. Vamos imaginar o seguinte, gente. Você resolve adquirir algo dos seus sonhos. Um carro, um televisor, uma lancha, uma casa nova. É motivo de tristeza ou de felicidade? Acredito que de felicidade. Ninguém vai comprar o carro do ano ou um apartamento novo e sair chorando. Boa, me endividei. Mas, evidentemente, você está contraindo dívida. Mas só que é uma dívida boa. É uma dívida que mostra, acima de tudo, que você confia no futuro para melhorar seu padrão de vida. E aí, o que está acontecendo? Por que eu fiquei brabo com essa informação? Pela maneira como os principais jornais do país, os principais portais de notícia do país estão dando essa notícia. Olha só. Poder 360, qual foi a manchete? Endividamento atinge recorde em setembro, de CNC. Pô, atinge. Será que é uma coisa boa ou ruim? Parece que é ruim aqui pela notícia. E daí vem o portal G1. Endividamento cresce e atinge quase 80% das famílias. Novo recorde aponta a CNC. Pô, atingiu as famílias. Isso aí o que é? É uma bala de canhão? É alguma coisa parecida? Uma coisa ruim? Não, é endividamento. Pode ser bom ou pode ser ruim. O endividamento bom é aquele que você compra para melhorar a sua vida. E o endividamento ruim é aquele no qual você está encrencado, não consegue pagar as contas do mês e recorre a cheque especial, rotativo do cartão, enfim, aí gera encrenca, especialmente pela enorme taxa de juros que nós temos agora no Brasil. Mas, aqui pelo G1, está dizendo, o endividamento é uma coisa que atinge, é uma coisa negativa. Por fim, o portal UOL deu a seguinte manchete. Com maior inadimplência em 12 anos, endividamento atinge 79,3% das famílias. Esse aí está mais grave ainda. A maior inadimplência em 12 anos, relacionado ao endividamento das famílias. Vamos separar as coisas, pessoal. A própria notícia, lá nas suas letras miúdas, lamentavelmente as pessoas, com a pressa que tem atualmente, a maior parte delas, está mais acostumado a ler títulos e já fica com uma opinião formada. Pô, maior inadimplência em 12 anos, esse endividamento da inadimplência chega a 79,3% da família. É uma hecatombe nuclear no consumo, na economia brasileira. Só que não é nada disso. No corpo da matéria, numas letras miúdas, um cantinho lá, eles falam a verdade. Mas quando a pessoa já desistiu de ler normalmente, a maior parte das pessoas já não prossegue na leitura. Falaram o quê? Afirmaram a coisa certa aí, que a inadimplência ela atinge 30% das famílias. 79,3% são o total dos endividados. Então, fazendo uma conta simples, nós temos 49,7% das famílias que estão com as contas em dias, praticamente 50%. 30% tem algum débito em haver que a gente não sabe qual é a qualidade desse débito. Mas calculo eu que não seja grande. A maior parte deve ter sido por esquecimento ou até pelo aguardo, que vai chegar agora, daqui a uns meses, o 13º salário, a primeira e a segunda parcela, na maior parte dos casos. Então, nesse momento se resolve essa questão. A verdade é a seguinte, pessoal, a renda do país aumentou e com a renda do país aumentando pela alta do emprego, o que vai acontecer? As pessoas vão realizar mais seus sonhos de consumo, vão fazer mais crédito e muitas dessas famílias, especialmente aquelas que conseguiram restabelecer algum patamar de renda estável no mercado formal de trabalho nos últimos meses, está desacostumado a lidar com suas próprias finanças. E aí fica fácil perder um pouquinho o controle das contas e se endividar. Isso se recupera, não é nenhuma sangria desatada. E dentro disso, o que eu recomendaria? Olha,
O momento, acredito eu, não é para fazer grandes dívidas, a não ser que seja pela aquisição de alguma coisa que você considere prioritário para sua vida. Simplesmente porque a Selic está elevada, a taxa de juros básicos do Brasil tem 13,75%. Isso faz com que se gere uma cadeia de valor que vai aumentar essa taxa de juros no momento em que você for contrair algum tipo de empréstimo. Mas o fato é o seguinte: mais emprego, mais renda gera aumento de dívida, maior parte delas positiva, e as negativas, com inadimplência, são a minoria que a imprensa não esclarece. É a politização baixa de dados objetivos que deveriam ser considerados com honestidade, porque dessa forma leva as pessoas a tomarem decisões erradas sobre o uso do seu dinheiro, e isso é muito ruim. E assim, gente, eu encerro o Fora de Curva de hoje, agradecendo a atenção de cada um de vocês. Mas antes de vocês se livrarem dessa carinha linda aqui, não esqueçam, botão no like, inscrevam-se aqui no canal e eventualmente compartilhem esse vídeo, porque senão essa carinha aqui vai assombrar vocês por mais umas 2 horas. Eu faço mais vídeo para aprender vocês aqui. Então vamos botar like e vamos se inscrever no canal. Um abraço, gente. Até breve. Tchau.